O governo da China tem sofrido com uma ameaça econômica que elevou o alerta mundial nos últimos dias. A incorporadora imobiliária Evergrande, uma das maiores da China, que também faz parte do Global 500, fazendo dela uma das maiores empresas do mundo em receita, revelou nas últimas semanas uma crise devido às suas dívidas milionárias. Listada em Hong Kong e sediada em uma cidade no sul da China, a empresa foi fundada pelo bilionário chinês Xu Jiayin, que já foi o homem mais rico da China. Fora da habitação, o grupo investe em veículos elétricos, esportes e parques temáticos e possui ainda uma empresa de alimentos e bebida, vendendo água engarrafada, mantimentos, laticínios e outros produtos em todo o país. Nos últimos anos, as dívidas da Evergrande aumentaram à medida que ela fazia empréstimos para financiar essas várias atividades. Já nas últimas semanas, um alerta aos investidores sobre os problemas de fluxo de caixa foi realizado. O grupo disse que poderia entrar em default se não conseguir levantar o valor para pagar suas dívidas. Os efeitos da crise já refletem no mercado mundial. O Ibovespa, por exemplo, caiu 3,39% em relação ao fechamento da última sexta-feira. A Evergrande tem dívidas de 300 bilhões de dólares. 100 bilhões em juros vencem na quinta-feira, né? E temos aí o medo de um calote. Queria passar essa palavra aqui primeiro para o Paulo, para ele fazer os comentários, né? Explica para a gente, Paulo, você que, né, que talvez os três aqui mais entendido de economia, né? Explica para a gente por que isso aí é uma coisa que precisa botar em apreensão o mundo todo, não só a China, né? Vamos lá, para as pessoas entenderem. Primeiro, todo mundo já fala de bolha na China há muito tempo, né? Essa não é... Acho que todo mundo já viu, há mais de 10 anos você já tem documentários sobre as cidades fantasmas na China e sobre os incentivos perversos que o governo chinês oferece de crédito muito barato para que as empresas continuem construindo, mesmo que não haja demanda o suficiente para que essa construção aconteça. Isso deixa muita gente rica, faz a economia num primeiro momento crescer, mas isso é exatamente o conceito do que se chama de bolha, porque uma hora ela vai inflando, mas ela é vazia e chega uma hora que ela estoura e aí quando ela arrebenta não sobra nada. Esse é o conceito de uma bolha econômica. E já tem muitos anos que as pessoas falam de uma bolha imobiliária no setor de construção na China, e não é só isso. Isso tem uma consequência sistêmica, porque não é só a Evergrande, talvez seja a primeira das empresas que aparentam esse tipo de coisa, mas a dívida das empresas chinesas é uma coisa estratosférica. O crescimento chinês foi feito muito através de endividamento barato, subsidiado, de certa forma, direta ou muitas vezes diretamente, mas muitas vezes indiretamente, pelo governo chinês. E nesse processo, como é o caso da Evergrande, você tem pessoas que são muito ligadas ao Partido Comunista Chinês, porque quase todas as empresas chinesas têm ex-oficiais ou oficiais do Partido Comunista Chinês que têm uma ligação com o negócio. Porque você só monta empresas gigantes na China se você tiver ligação com o Partido Comunista Chinês, se você tiver peixe. Então o nível de corrupção é absolutamente estratosférico e essas pessoas vão ficando muito ricas nesse processo e não estão nem aí para se a bolha estourar. Então, você tem duas grandes preocupações. Primeiro, se isso é só a ponta do iceberg, se essa é só a primeira de várias empresas chinesas, já tem anos, já a McKinsey, que é uma consultoria internacional famosa, já alerta há pelo menos 7 anos sobre o tamanho do endividamento das empresas chinesas, principalmente do setor privado chinês, que é muito impressionante. Então, primeira questão é se isso é só uma bolha, se isso é só uma ponta do iceberg de um problema muito maior. Segundo, é o risco sistêmico que você está falando de uma empresa de 300 bilhões de dólares, aí eu estava falando do PIB do Chile, é mais do que o PIB do Chile, você está falando de 100 bilhões de dólares de default de título, uma coisa gigantesca, é o PIB de um país mesmo,
E mesmo para a economia chinesa, o efeito cascata disso é muito grande. Né? Como é que isso funciona? Uma empresa entra em default no título dela, esse título deixa de. Esse endividamento tem um efeito cascata, outras pessoas, o credor fica sem dinheiro, aí outra pessoa quer o dinheiro, não consegue o dinheiro, e isso vai gerando um efeito dominó que vai contaminando outras áreas da economia. Um setor que é muito grande, por isso que o pessoal tem brincado de chamar disso de o Lehman Brothers da China, o setor imobiliário é um setor muito importante, né? Tem alguém que está com o microfone ligado, está fazendo um barulho danado, não sei se para vocês também. Bom, melhorou. O setor imobiliário é um setor sempre muito importante, um setor muito importante e muito pujante na China. Então, a quebradeira dessa empresa pode prejudicar outras empresas que também quebrem, você ter uma quebradeira sistêmica no setor imobiliário, uma desvalorização nos imóveis, com consequência de desvalorização dos imóveis, você desvaloriza o colateral, né, dado como garantia. Quando você desvaloriza o colateral dado como garantia, você desvaloriza também todos os imóveis, o preço cai para todo mundo, o preço dos imóveis cai para todo mundo, muito parecido com o que aconteceu na crise imobiliária de 2008/2019, 2008/2009, aqui nos Estados Unidos. Então tem muita gente com medo de que isso aconteça. Agora, quando essa quebradeira acontece, ela vai se empurrando para outros setores da economia. E se você tem uma economia altamente endividada, que já vinha crescendo através de uma artificialidade de injeção constante de capital do governo chinês, o medo é de um risco sistêmico na economia chinesa, de uma quebradeira na economia chinesa. Existe uma expressão que é o too big to fail, tem até filme com essa expressão, too big to fail, né? Que é grande demais até para quebrar, muito grande para quebrar. E há uma dúvida, e essa é a sinalização que o mercado vai procurar nos próximos dias, se o governo chinês vai tratar a Evergrande como grande demais para quebrar. E vai ele mesmo, que eu acho que é uma aposta razoável, uma aposta que faria sentido, é o governo chinês de alguma forma encampar os ativos da empresa, impedir que ela quebre, para impedir que esse efeito dominó aconteça por aí. O que, na verdade, é só uma forma de arrastar o problema para frente e para distribuir o problema para o setor, para a sociedade, mas como o governo chinês está entupido de dólar, graças a essa reorganização, essa nova ordem econômica pós-Covid, é muito possível sim que eles ajam para salvar a economia chinesa e a Evergrande e preservar o sistema da economia chinesa, muito parecido com o que o George Bush e depois o Barack Obama fizeram aqui nos Estados Unidos em 2008 e 2009. Só que lá com muito mais instrumentos, porque o governo comunista chinês pode tudo. Agora, se você aí que está assistindo tá assim, é isso mesmo, eu quero mais é que os chineses se ferrem, eu quero mais, é isso mesmo, tudo mais, tem que pensar em algumas coisas. Primeiro, que o povo chinês não é o Partido Comunista Chinês. E o povo chinês, eles são pessoas como eu e você não quer ver a tristeza e a desgraça de ninguém, né? Eu gostaria muito de ver a desgraça do Partido Comunista Chinês como uma forma de opressão do povo chinês, mas não a desgraça do povo chinês, né? Que é um povo, coitado, oprimido por um sistema de força. O segundo, não tem democracia lá, né? E a segunda questão são as consequências para você. A China é, de longe, o maior parceiro comercial do Brasil. A última vez que eu vi os dados, a China era mais de 2 vezes maior do que o segundo parceiro comercial do Brasil, que são os Estados Unidos, graças à era Lula. Foi durante a era Lula que a China se tornou o maior parceiro comercial do Brasil. Coincidência ou não. Mas isso para a economia brasileira, que é uma economia exportadora de commodities, é uma desgraça. É uma desgraça, por isso você está vendo o dólar subir hoje. A China comprando menos produtos brasileiros e produtos de todas as esferas, não é só a questão da Evergrande, que tem um peso imobiliário muito grande, e com isso vai comprar menos minério brasileiro, que é uma coisa que o Brasil exporta bastante, mas não é só isso, não.
uma desaceleração da economia chinesa significa menos compra de produtos brasileiros de todas as espécies, inclusive produtos agrícolas. Isso vai doer no bolso do brasileiro. Então, se a gente já está num momento onde a economia global vive um momento um momento onde ela está debilitada, uma crise logística sem precedente, inflação grande graças a essa injeção dos governos nos últimos anos. Eu falo sempre sobre a questão da crise logística porque o mundo vive a maior crise logística da história, que está encarecendo muitos produtos. Você tem a preocupação global de aumento de taxa de juros justamente para combater essa inflação. Nesse momento, você pega a segunda economia do mundo, e, de novo, para o Brasil especificamente, uma economia vital, que é a China, a gente gosta ou não, e você entra num perigo para a economia chinesa. Isso é uma desgraça de notícia para o Brasil, uma desgraça para a vida das pessoas que estão buscando emprego, comida na mesa, pujança, e esse tipo de coisa. Não sei se eu expliquei bem. Se tiver alguma dúvida, por favor, me Não, faça. inclusive eu queria passar essa pergunta para o Paulo, né? Se você Paulo, de novo, né? Você é mais entendido disso e tá também, né? Provavelmente acompanhando mais o Zeitgeist, né? Entre o empresariado. Você vê entre as pessoas, os empresários, etc., uma preocupação em pensar numa alternativa à China? Muito grande. Isso estava muito mais forte. Isso já é uma coisa que antecede, já vinha desde antes da pandemia. O problema é que quando veio a pandemia, curiosamente, o mundo inteiro ficou muito difícil de você produzir no resto do mundo, porque todo mundo estava com pandemia e com restrições, e o único lugar que não tinha pandemia e não tinha restrições era, pasme, justamente a China. Então, essa reorientação da cadeia produtiva global, que vinha acontecendo, por exemplo, fortemente em 2019. Quem for no meu canal vai ver uma entrevista que eu fiz com um executivo da DHL em 2019, onde eu mostrava que, graças à guerra econômica que o Trump estava travando com a China, o tráfico econômico de containers entre a China e os Estados Unidos vinha despencando, com um fluxo muito grande para outros países da Ásia, inclusive até para países da América Central, e isso seria uma oportunidade muito grande para o Brasil, que infelizmente o Brasil não soube aproveitar naquele momento. Mas quando veio a crise econômica global, o mundo todo teve que voltar para o único lugar que tinha capacidade produtiva e logística para acomodar essa demanda por bens de consumo que aconteceu no ano de 2020, porque com o pacote principalmente na economia americana, com o pacote que é a grande economia do mundo, né, os pacotes de estímulo com que as pessoas trancadas dentro de casa, o que aconteceu foi que as pessoas começaram a demandar muito mais bem de consumo. E o único lugar que tinha capacidade de produção de bem de consumo ainda era a China. O resto do mundo estava tudo fechado. E isso favoreceu muito a economia chinesa, e não é à toa que a China foi a economia que mais se beneficiou do ano da pandemia. Mas, por outro lado, o mundo inteiro se viu refém da China e começou a pensar assim: opa, será que a gente quer ficar refém da China? Será que a gente quer ficar refém? Agora, um dado importante que eu falei agora há pouco, que todo mundo que fazia negócio da China tinha algum elo de ligação com o Partido Comunista Chinês. E eu não gosto de fazer afirmação sem comprovar as afirmações que eu faço, né? Então, eu fui pesquisar quem é o dono desse Xu Jiayin, quem é o dono, e aí eu fui ver que, adivinha ou não, o Xu Jiayin é justamente o cara que tem 77% das ações da Evergrande. Ele é um membro do Partido Comunista Chinês. Ele é membro, inclusive, do Comitê Nacional do Partido Comunista Chinês, e ele tem nível de tratamento de ministro na China. Tá? Então, e é também um doador um generoso doador, seja para o Partido Comunista Chinês, seja para causas associadas ao Partido Comunista Chinês. Então, as afirmações e pode pesquisar, porque essas informações estão na internet. Então, quando eu faço uma afirmação, eu gosto sempre de comprovar o que eu tô dizendo. No final das contas,
Ítalo, é claro que você tem uma desconfiança muito grande dos empresários mundiais, não por causa dessa questão das crises, tá? Mas é e a gente vai falar um pouco sobre isso quando a gente for falar da questão do FMI, mas é porque fazer negócios na China não é um ambiente seguro. Não é um ambiente seguro. A quantidade de intervenção que você sofre, a violação das suas propriedades intelectuais, tem um tempo já que o mundo está verificando essa insegurança de você fazer negócio na China. E não é só por causa deste caso especificamente. A preocupação neste caso especificamente, é isso que todo mundo tá querendo ver, é se uma pessoa que tem tantos elos com o Partido Comunista Chinês, que tem em uma empresa que tem o potencial. Ora, tem gente na internet falando que essa quebradeira pode ser o início do fim da era Xi Jinping. Se houver uma crise generalizada, seria o fim da era Xi Jinping, e o Xi Jinping estaria agindo para impedir que isso acontecesse. E eu já falei, acho que em 2 radares da mídia aqui atrás, que eu vejo sinais de que há um descasamento do romance entre a elite bilionária global e o Xi Jinping. Talvez esse seja um dos sintomas. É difícil a gente saber o que acontece pelos bastidores, né? Então, a grande dúvida é, será que o Xi Jinping vai deixar a Evergrande quebrar como forma de salvar o resto da economia chinesa, ou será que ele vai tentar salvar a economia chinesa salvando a Evergrande? Não sei, vamos ver o que vai acontecer. Não é uma resposta fácil, porque na verdade não é uma resposta fácil nem sequer para o Xi Jinping, né? Não, ele não sabe ainda. É Ele importante não sabe o destacar que vai isso aí, fazer. né? Não é. O Paulo não está dizendo que ele não sabe o que vai acontecer. Não, está dizendo que o Xi Jinping não sabe o que vai acontecer ainda. Será que é possível, então, uma irresponsabilidade tão grande do regime que eles não veem que isso está caminhando para um desastre que pode ser um desastre para a própria China também? Deixa eu te responder, seu Sepúlveda. Mais ou menos no ano passado, um ano atrás, o Partido Comunista Chinês estabeleceu o que eles chamaram de as 3 linhas vermelhas para a empresa imobiliária na China, para eles poderem ter para o endividamento deles, né? Eles tinham uma relação de dívida ativo, que, se eu não me engano, tinha que ser inferior a 70%, o endividamento líquido tinha que ser 100%, e tinha uma relação para dívida de caixa de curto prazo, que eu não me lembro qual é. Eu estou falando aqui não quero entrar em tecniquez aqui, medidas para você dizer, ó, se você tiver endividado demais, é mais ou menos como o banco virasse para você e falasse assim, ó, se você está devendo mais do que o valor da tua casa, se você está devendo mais do que o valor que você ganha por mês, etc, etc, eu não vou te emprestar dinheiro. E reparem, como a gente está falando, de linhas vermelhas estabelecidas não pelo mercado bancário chinês, mas pelo Partido Comunista Chinês. Por isso que quando eu vejo um homem como o General Mourão, que é uma das grandes decepções que eu tive na classe política, falar sobre a China, falar que eles abraçaram a economia de mercado, etc, etc, eu penso, mas como é que pode ser tão ignorante um homem que teoricamente passou a vida inteira estudando estratégia militar, geopolítica, assuntos globais, etc. Como é que pode ser tão ignorante e abrir a boca para falar sobre esse assunto? Como é que pode? Um cara é um general falando uma bobagem dessa. Assim, os fatos que eu estou citando, eles não são nem discutíveis, eles não são disputed, não sei como é que falam um troço desse, não são contestados, entendeu? São fatos notórios, então basta se informar. Agora, o Partido Comunista Chinês, esse que é a economia maravilhosa de livre mercado, ele estabeleceu essas 3 linhas vermelhas. Agora, como é que eles não sabem o que está acontecendo? Sabem sim, seu Sepúlveda. Só que é o seguinte, entre as 15 maiores empresas imobiliárias da China, 10 delas ultrapassaram essa que eu chamo de linha vermelha e estão com índice de endividamento entre 50% e 150%. Tá? Então, é o seguinte, se os preços imobiliários da China entrarem em colapso, e isso e a Evergrande, por exemplo, entrar em falência, liquidação, etc, etc, todas essas empresas, o índice de endividamento delas passa de 100%, 200%. Por quê? Porque como é que você calcula essa linha vermelha? Você vê o seguinte, o quanto que as empresas têm de dívida versus quanto valem os ativos que ela tem. Quanto é que valem os ativos que ela tem? Ora, o preço dos imóveis que ela tem em caixa, né? Os ativos imobiliários que ela tem em caixa. Então, de forma, para as pessoas entenderem de forma muito simples,
Se eu tomo uma dívida no banco, digamos, de 100 mil reais, e a minha casa vale 200 mil reais, eu estou devendo 50% do meu patrimônio, que é a minha casa. Só que o que acontece se o mercado imobiliário começar a cair e a minha casa cair de 200 mil reais para, sei lá, 50 mil reais? Despencarem os preços, que é o que despencaria com uma crise econômica desse tipo na China. Ora, imediatamente eu paro de dever 50% do meu patrimônio e passo a dever 200% do meu patrimônio. E esse é que é o medo, seu Sepúlveda. Não é que esta empresa está com um problema. É que todas as maiores empresas imobiliárias da China estão perto de um limite perigoso. E se essa crise sistêmica vier, todas vão... Por isso que é o efeito dominó, por isso que o sistema entra em colapso. Aí, quando entra em colapso um setor imobiliário, como o setor imobiliário, que é um dos setores mais importantes para a economia chinesa, lembrando que a Evergrande não atua só nesse setor, tem carro elétrico, gestão de fortuna, é uma empresa que faz gestão de fortuna. Então, é uma situação grande, é uma empresa que tem, se você fizer as contas aí, o tamanho da dívida dela é uma coisa representativa, sei lá, 2% do PIB da China. Isso tem consequências, por isso que eu falo, as pessoas têm dúvidas se isso não vai gerar uma quebradeira como um todo na China, entende? Então não é que nego não sabe, seu Sepúlveda, nego sabe, é que é um problema primeiro, os caras são todos peixe ali, né? Um é peixe do outro, são todos brothers. Estamos falando de empresa, você não tenha dúvida que deve ter algum laranja do Xi Jinping, de alguma forma, acionista ali ganhando um pedacinho da Evergrande. Não tenha dúvida, isso aí é categórico. Em todas as empresas não tem. Se não tem, é feudo de outro cara. E aí entram os de outro cara importante dentro do Partido Comunista Chinês, que dá suporte ao Xi Jinping para estar onde ele está. Porque o Xi Jinping chegou a esse nível completo de ditador chinês absoluto e comando do Partido Comunista Chinês, que as pessoas pensam que o Partido Comunista Chinês é todo mundo amigão, é nada, é um tentando ferrar o outro, um literalmente às vezes tentando matar o outro. Mas ele chegou a esse nível comprando todo mundo embaixo. Então, essa dinâmica de dentro do partido é que é impossível, só quem está dentro da China mesmo pode saber qual é a dinâmica dentro do partido, para saber se esse cara é brother do Xi Jinping, não é, quanto que o Xi Jinping recebe de bola dessa empresa, quanto que não recebe, se esse cara é contra o Xi Jinping, mas o Xi Jinping vai ter que salvar esse cara, porque senão isso vai gerar uma bola de neve que vai afetar outra empresa, onde essa aí sim o Xi Jinping recebe bola, se o Xi Jinping vai deixar essa empresa quebrar, o brother dele lá, o cara que às vezes é ou não, o cara que é adversário dele, mas por um acaso está dando suporte para ele ficar onde ele está. É muito complexo. Esse as pessoas fazem análise econômica chinesa achando que estão fazendo análise econômica do Lehman Brothers, achando que estão fazendo análise econômica de política americana, no Reino Unido, na Alemanha. Tem nada a ver com isso. Isso é coisa de General Mourão que não entende o que acontece. A teia entre política e economia dentro da China é total. A economia chinesa é uma economia estatal, onde as mesmas grandes empresas privadas estão no nome de pessoas associadas ao Partido Comunista Chinês, membros do Partido Comunista Chinês, ou, eu já falei aqui, já citei o Dalian Wanda Group, onde a irmã do Xi Jinping, leia-se, laranja do Xi Jinping, era uma das investidoras, uma das maiores investidoras. Então, assim, é um tema difícil de destrinchar e entender o que vai acontecer. A dúvida que para é, será que o Xi Jinping vai salvar essa empresa ou não vai salvar? Eu não sei se ele tem muita alternativa, porque, considerando a situação das outras empresas chinesas, das outras empresas do setor imobiliário chinês, e da consequência que a quebradeira dessa empresa pode ter nos outros setores, acho que o próprio mercado ainda está digerindo o que está acontecendo. Mas, Paulo, Pois não, pode falar, Sepúlveda, diga lá. Não, eu só ia pôr mais pimenta aqui no negócio, pelo seguinte, desculpa aí, Ítalo, mas é o seguinte, como é que no Ocidente, onde há analistas econômicos, analistas diplomáticos, analistas políticos, que os governos devem ter seus staffs
por exemplo, um Itamaraty devia ter diplomatas voltados para a análise dessa dinâmica econômica e política da China. Quando nós vemos, por exemplo, que a China faz chantagens no mundo inteiro com a Huawei, como está fazendo no Brasil agora, e está nos bastidores tentando dar uma chantageada em cima do Brasil, violenta, para que o 5G seja da China. Eu pergunto o seguinte: como é que esses governos ocidentais, esses analistas, não foram recomendando uma reformulação das relações econômicas e comerciais com a China? É uma coisa que me deixa assim um pouco perplexo, porque agora o mundo está tremendo, porque a China pode ter um solavanco gigantesco que vai abalar o mundo inteiro. E nós estamos dependendo da boa vontade do Partido Comunista Chinês de fazer ou não fazer. Quer dizer, então, no fundo, nós fomos praticando, no Ocidente, uma política um pouco suícida, né? Um pouco de, bom, vamos acreditar que vai dar certo. É uma pergunta, eu não entendo, como eu disse, eu não entendo. Mas tem algumas respostas para isso. Tem algumas respostas para isso, Sepúlveda. A primeira é que eu não sei quem é o analista no Itamaraty que entende de China. Até hoje eu não vi uma declaração de nenhum membro do governo brasileiro que entendesse de China, mas eu não estou nem falando em nível de profundidade. Eu estou dizendo assim, ninguém entende nada de China. Nada. Porque você tem que gastar um tempo para entender a China. Você tem que ir à China, você tem que passar um tempão na China, você tem que ler livros sobre a China, você tem que entender as dinâmicas chinesas, você tem que ler os noticiários chineses. Tem um canal chamado China... Acho que é China Exposed, que é maravilhoso, que você pode assistir, mas é muito difícil chegar a informação de fato da China no Ocidente. Dá trabalho. Eu não conheço nenhum analista no Itamaraty que tenha a menor noção sobre China, e na verdade os analistas do Itamaraty não têm a menor noção sobre política externa. São dinossauros que estão lá mamando nas tetas do contribuinte, posando, fazendo com aqueles protocolos, aquelas fleumas, etc. Se você tiver uma reunião com pessoas do Itamaraty, eu já tive várias, com várias pessoas do Itamaraty, você vai sair profundamente decepcionado, deprimido. Eu saio deprimido dessas reuniões. Um bando de burocrata. Essa é a primeira pergunta, primeira resposta. A segunda resposta é: um monte de gente estava ganhando dinheiro e enriquecendo nesse processo. E festa, enquanto está rolando bebida, ninguém se preocupa com o dia seguinte. Ninguém se preocupa nem como é que vai voltar dirigindo para casa. Tá rolando a bebida, a festa tá boa, vai ficando. E a China foi esse caso. Enquanto tava gente ganhando dinheiro, o que ganharam dinheiro com China, o que veio de empresário chinês, eu como empresário mesmo, se viesse alguém, veio um cara chinês e fala assim, toma aqui não sei quantos milhões para você, eu falo, beleza, eu sou empresário, meu negócio é ganhar dinheiro. Então, tem esse... E o outro fator, seu Sepúlveda, é que, assim, a China é a segunda economia do mundo hoje em dia. E é uma economia, e todo mundo está falando de bolha na China há muitos anos. Mas também falaram a mesma coisa dos Estados Unidos. Então, você vai fazer o quê? Você vai deixar de fazer negócio com a primeira e a segunda maior economia do mundo? Os Estados Unidos também agiram de forma muito irresponsável até 2008, e graças à irresponsabilidade dos governos americanos, que não começaram de George Bush, mas em boa parte por causa das políticas do George Bush, na época o Partido Republicano enfiou o mundo numa crise econômica. E o que você vai fazer? Não tem jeito. Quando seus parceiros comerciais fazem... Ou outro exemplo, se você pegar e olhar os vizinhos do Brasil e a crise econômica que o Brasil, do governo do PT, com as suas bolhas artificiais, arrastou todos os vizinhos na América Latina, também pode falar, vai parar de fazer negócio com o Brasil. Então, não adianta. A economia é uma coisa muito menos dirigida, porque não são as pessoas que fazem negócio, não são os governos que fazem negócio, são as pessoas, são as empresas, são os indivíduos. Toda vez que você compra alguma coisa no AliExpress, você está fazendo negócio com a China. Toda vez que um empresário brasileiro resolve mandar um produto, eu tenho produto, uma das minhas empresas tem produto fabricado na China, a gente tentou reorientar a cadeia produtiva para aqui, para os Estados Unidos ou para outros lugares, era o dobro do preço. Não posso
Se eu fizer isso, eu quebro, né? Eu faço a empresa para ter lucro, não faço a empresa para fazer caridade. Então, se eu fizesse isso, eu ia quebrar, porque ia ter alguém vendendo meu produto mais barato. Então, no final das contas, as dinâmicas econômicas globais são complexas, são decisões individuais e de empresas e nem sempre decisões governamentais. O que os governos podem é incentivar ou desincentivar negócios com países como a China. Mas, infelizmente, o mundo não optou por esse caminho, optou por tratar a China como se fosse a Bélgica.